meio pirata. Ele espelha do computador, entendeu? Ele vai filmar. Ele filma o computador. Filmando do E exatamente. A gente já estamos ao vivo aqui. Vamos esperar o pessoal entrar. No momento já estamos com 5 participantes. Pessoal, não se esqueça de compartilhar a live, você que está entrando hoje. Hoje nós estamos desfalcados do Dr. Almino, mas estamos aqui com o Dr. Rafael. Olá, pessoal. Dr. Nestor. Boa noite. Nossa nutricionista Ariane. Olá. E nossa psicóloga Jarci. Olá. Não estranhe, hoje nós estamos sem o Dr. Almino. O Dr. Almino ele está fora, ministrando mais um curso aí. Bom curso para você aí, Dr. Almino. Tá? Nós vamos te substituindo aqui. E hoje nós temos nossa live. Tá? Nós não temos nenhum tema específico, então quem tiver dúvidas, todos que quiserem, pode ir mandando as perguntas. A gente tirou a live de hoje para responder as dúvidas mais frequentes. Então, conforme forem surgindo as perguntas, a gente vai respondendo. Aproveita, pessoal. Hoje é o dia que você vai tirar qualquer tipo de dúvida relacionada à sua cirurgia bariátrica. Vamos compartilhar, pessoal. Compartilha a live. É isso aí, pessoal. Coloca o local onde vocês estão, a cidade, né? Pra gente ver de onde o pessoal tá aparecendo aí. Pra gente começar a responder as perguntas. Tem uma paciente perguntando aqui, Nestor. Está com a cirurgia agendada segunda-feira, mas ela está com medo da pandemia. Quais os riscos? Assim, ó, o que a gente está vendo é que nos hospitais está tendo um volume maior de internação pelo Covid mesmo, como está vendo no Brasil inteiro, tá? Mas a gente tem dado preferência para hospitais que têm um volume de internação de Covid menor, ou eles são Covid-free, que não interna Covid, como alguns hospitais que a gente opera que não tem pronto-socorro, então não tem internação por Covid. E para segurança, todos os pacientes eles são obrigados a fazer teste de Covid para ter certeza de que não tem antes da internação. Em termos de riscos ele vai correr qualquer risco que ele correria com o Covid, então a gente toma todas as precauções. Depois da cirurgia, quando ele opera, existe algum risco maior pelo fato de estar operado? Não existe nenhum risco maior. Muitos pacientes questionam a gente de, depois que opera, tem uma imunidade mais baixa, ele corre risco maior caso pegue Covid, de ter uma complicação maior? Não, isso não acontece. Então, depois da cirurgia, vai fazer o mesmo tipo de cuidado, o mesmo tipo de isolamento, mas o risco não muda nada em decorrência de estar operado ou não. Exatamente. Como o Nestor falou, existem esses hospitais que são que é o Covid-free, né? Que são pessoas que não têm Covid, que não têm pronto-socorro. E tem hospitais que, além de ter o pronto-socorro, mas existem alas Covid-free, né? Hoje, com a vacinação que já começou, a maioria dos funcionários dos hospitais também já estão vacinados, né? O paciente vai com o teste, né? Tem que ir com o teste negativo, então eu não vejo muito problema do paciente operar. Os riscos são os mesmos da cirurgia, mas em relação ao Covid, eu acho que a gente tá com vários protocolos, todos organizados nos hospitais. Eu não sei qual hospital você vai operar, mas hoje a maioria dos hospitais, a maioria dos hospitais do Brasil estão com todos os seus protocolos todos organizados, então eu acho que pode ir tranquilo quanto à cirurgia. E lembrando assim, que a gente teve um tempo, o ano passado, quando começou a pandemia, que a gente ficou sem realizar a cirurgia, mas logo em abril a gente já voltou com os procedimentos e desde então a gente está operando normal. Claro, teve uma redução do número de casos, mas depois, pro meio do ano para cá, a gente já está operando bastante. A gente já tem bastante paciente operado, lembrando que a gente não teve
nenhum caso de infecção pelo Covid quando estava internado, na cirurgia, coisa do tipo. Então essa preocupação a gente não tem. Claro, depois vai ter que tomar os cuidados normais que todos nós agora estamos tomando. Gente, tem uma pergunta aqui sobre dilatação do estômago. Acho que foi uma das primeiras perguntas da Marisa. Se com o tempo o estômago pode dilatar. Eu vou falar do ponto de vista da Nutri, aí os doutores vão falar do ponto de vista também deles. Então, assim, na verdade o que acontece, né, é que com o tempo maus hábitos podem levar a um maior laceamento da saída do estômago para o intestino, que a gente chama de gastroenteroanastomose, isso na cirurgia de bypass. Quais são esses maus hábitos? Consumo de líquido junto com sólido, o consumo alimentar muito rápido, né? Fazer a refeição sem mastigar direito, consumo de líquido gasoso. Então a gente tem muito paciente que consome cerveja com reganho de peso, não só por causa da caloria da cerveja, mas também por conta de que esse volume de gás desse líquido junto ali naquele momento da ingestão vai fazendo com que esse pouch, que é o estômago novo, comece a ter uma expansão maior. Então pode dilatar sim, mas é devido a maus hábitos e não naturalmente, né, doutores? É isso aí, exatamente. A gente vê isso devido à dieta errada, ao uso de gás, né? Tomar leite durante a refeição, mas assim, eu não vejo, e fica tranquilo, eu nunca vi paciente, doutor, na live passada perguntaram se volta ao tamanho normal como era antes. Não volta ao tamanho normal, mas eu já vi dilatar, muito, mas não voltar ao normal. Mas se você fizer tudo direitinho, fazer a dieta correta, a gente não vê dilatação no estômago, comum isso acontecer, tá? Eu acho que um ponto de vista bem importante para a gente discutir dilatação de estômago, tudo, né, pensando em parte de reganho de peso. E o que a gente vê é assim, o paciente não é porque o estômago está maior ou está menor, ou um pouquinho mais dilatado ou menos, que ele vai voltar a ganhar todo o peso novamente, com o volume que ele está ingerindo, e sim o tipo de alimento que ele está ingerindo. A gente não vê pacientes que reganham um monte de peso porque come salada, porque está comendo proteína, e sim porque parou de fazer atividade física, está sedentário demais, perdeu massa muscular, tem um metabolismo muito baixo, não está ingerindo alimentos de boa qualidade, excesso de açúcar, excesso de carboidrato, e aí vem o reganho de peso. Então, pode dilatar o estômago? Claro, como o Dr. Rafael já falou, não vai voltar nunca ao estômago que era antes. Pode dilatar um pouquinho? Provável que sim, mas o reganho de peso não é associado somente a essa dilatação do estômago que pode acontecer, mas é o hábito alimentar. Então é isso que a gente tem que tomar bastante cuidado. É isso que a gente sempre tem frisado. Acompanhamento com a parte nutricional, se for o caso com a parte psicológica também, a parte emocional na pandemia, essa coisa de muita ansiedade, descontar nos alimentos, beliscar comida durante o dia. Então o acompanhamento com toda a equipe é muito importante, principalmente agora nessa parte de pandemia e quando começa com problemas. Um deles é o reganho de peso. Ariane, temos uma pergunta aqui da Lucilene Pedro. Acredito que seja do Paraná, PR, né? Sim. Olha, Lucilene, 22 dias ainda é muito recente para folha, legume cru. Geralmente a gente libera aí com 45 a 60 dias de cirurgia, depende de como está o paciente. Varia um pouco do protocolo de cada equipe, de como está a aceitação da fase das dietas aí do paciente. O que a gente usa muito nesse início para ajudar no trânsito intestinal são os módulos de fibras que vendem em farmácia, que são diluíveis em sucos ou no próprio suplemento de whey, e isso ajuda bastante a melhorar o trânsito intestinal. E em casos mais graves, são usadas as medicações, né, que os doutores prescrevem. É comum acontecer isso no início, né, do pós-operatório, aí os primeiros 30, 40 dias. Pessoal, eu vou recomendar para vocês, se possível, colocar um fone de ouvido para o áudio ficar melhor. A gente vai tentar dar uma melhorada na questão do áudio para vocês durante a live, tá bom? Mas se vocês tiverem a condição de colocar um fone de ouvido, vocês vão ouvir muito bem,
comum ter esse intestino mais preso no início. A gente costuma aceitar aí a evacuação a cada 2, 3 dias como comum nesse início do pós-operatório, até porque o volume de ingestão é menor do que o habitual. Tá? Mas procure sua equipe, que eles vão passar a melhor recomendação aí de fibra e de medicação para você. Deixa eu ter uma pergunta aqui de uma paciente, Silvana do Prado. Ela operou um sleeve em 2019, em outubro de 2019. Operou com 123 quilos e emagreceu 23 quilos até hoje e parou de emagrecer. Então, dependendo da época que ela operou, já tem praticamente 2 anos de pós-operatório. A gente sabe que essa parte de quanto tempo vai demorar para chegar no peso que quer, ideal, é bem relativo, depende da parte de metabolismo, do que está ingerindo, de atividade física, mas teoricamente já era para ela ter perdido um pouco mais de peso, né? Se a gente for realmente ver o que a média dos pacientes perdem, ela está um pouco abaixo da média. Então esse é um motivo para ela ter acompanhamento, saber se a parte hormonal dela está boa, saber como que está a parte alimentar dela, se ela está comendo os alimentos que deve, mas em teoria ela está um pouco abaixo da perda de peso esperada. Outra coisa é, qual foi a indicação de você fazer uma cirurgia de gastrectomia vertical no sleeve? Será que realmente essa era a técnica mais indicada para você chegar no peso que você quer? Então tem que avaliar toda essa parte. Quem foi o seu cirurgião? Então a gente sabe que a cirurgia de sleeve é uma cirurgia tecnicamente igual, mas pode ser realizada de maneiras diferentes, com estômago maior ou menor, então isso vai influenciar na perda de peso também. Então o ideal, tem que acompanhar, tem vários exames que a gente pode fazer para saber o tamanho do seu estômago, saber se ele está dilatado, fazer a sua parte de taxa metabólica para ver se você tem um metabolismo bom. Então, Silvana, o importante é acompanhamento. Se foi com o seu cirurgião, volte, retorne com ele, com sua equipe. Se for o caso, se você não tiver acompanhamento no momento, você pode vir com a nossa equipe aqui também. A gente está aqui para tentar te ajudar. Exatamente, isso aí, eu concordo plenamente com o gestor. Se tiver alguma dificuldade com o seu cirurgião, pode passar aqui na clínica, a gente vê direitinho o que está acontecendo, né? Tem a equipe multidisciplinar, nutricionista, psicólogo, para saber se tem algum problema na alimentação, né? Ansiedade, alguma coisa assim. Ou também na parte da cirurgia, a gente vai estudar a tua cirurgia, vai saber, vai fazer exames, endoscopia, exames de raio-x contrastado para saber como é que está essa tua cirurgia. E daí a gente vai tomar conduta, tá bom? Tem uma pergunta aqui, pessoal, da Norma, que eu acho que engloba um pouco a parte psicológica também, né? Quer dizer, muito. Que se é comum que começa a sentir necessidade por bebida alcoólica depois da cirurgia. Vamos lá. Mais indicada para responder isso é a Gersi. Se é comum sentir vontade de bebidas alcoólicas, aumentar a vontade de tomar álcool depois da cirurgia. Norma, acho que não tem nada a ver a vontade de tomar álcool com a cirurgia. Talvez você já tenha uma predisposição ao álcool, tenha facilidade em usar álcool, né? E com a cirurgia você às vezes deixa de se alimentar bem, vai para a bebida porque é mais fácil. Precisa pensar como que está isso, como que foi. Eu te aconselho a pensar numa entrevista com um psicólogo e conversar a respeito, porque o álcool não é o mais indicado após a cirurgia, né, doutores? Então, também já essa pergunta é bem frequente, né, para nós aqui, a gente vê muito, inclusive, bypass bebe mais, bebe menos, o sleeve, e eu costumo falar bastante para os meus pacientes e para os engraçadinhos que vêm com essa desculpa. Né? Eu operei, agora eu virei alcoólatra. Não, você não virou alcoólatra, você era alcoólatra, você bebe porque você quer. A sua cirurgia não te traz nenhuma alteração hormonal, nenhuma vontade de beber. Ou você está bebendo porque você quer, porque agora você tem uma vida social mais ativa, ou porque você tem amizades que te influenciam a isso, ou porque você tem uma vida de sair ou atividades de comer e beber que te proporcionam ingestão maior de álcool. Ou você se sente mais livre agora porque você
está perdendo peso, melhorou das suas comorbidades, das suas doenças, então você quer beber mais, mas não que a cirurgia traga uma alteração hormonal, psicológica, o que for, que faça com que você tenha vontade de ingerir álcool. Pegando esse gancho, não é uma predisposição, mas às vezes uma questão emocional, que a pessoa quando não estava bem, ela ia para o álcool, agora com a cirurgia, ela vai continuar tendo esse comportamento tem que ser corrigido. Então, é com a terapia que vai se corrigir isso. O problema muito paciente acha que a cirurgia vai resolver os problemas de vida dele, né? E isso não acontece, né? Os problemas depois das cirurgias virão também, e aí acaba descontando na bebida alcoólica, no tabagismo, na comida, entendeu? Então, por isso que o tratamento com psicólogo é importante depois da cirurgia, né? Para não ter esses gatilhos, esses problemas do paciente evoluir e começar a fazer uso de novo da bebida alcoólica, da comida, essas coisas. Sim. Tem a pergunta aqui da Carla, né? Ela está com 2 anos de bypass e tem sentido uma fadiga muito grande, falta de disposição para fazer atividade física, toma todas as vitaminas, mas qual seria o motivo? Carla, na verdade, assim, quando a gente tem vários motivos que podem estar acontecendo. Quando a gente fala todas as vitaminas, tem que ver se realmente está adequada a dosagem e se está proporcional para você e se realmente está fazendo todos os exames que a gente pede, né, de rotina. Vitamina D, ferro, zinco, proteína, tudo isso interfere bastante na parte de disposição. Até hidratação, se você estiver desidratando. A alimentação errada também. Faz isso, Exatamente. Às vezes você está tomando a vitamina, mas não está comendo adequadamente. E se você não está se hidratando adequadamente, também não vai ter disposição. E tem uma coisa que a gente vê muito também, a falta de acompanhamento psicológico, né? Então, às vezes, essa fadiga ela vem de uma depressão, né? De uma falta de vontade, um desânimo, que não necessariamente é uma causa nutricional, muitas vezes é uma causa psicossomática, comportamental, né? Tá muito comum isso, não é físico, é mais psicológico, então tem que ver as duas coisas. Eu até vi com o Ari vai responder isso. Teve uma paciente que passou comigo hoje, que ela disse, doutor, eu quero fazer o sleeve porque eu não quero tomar vitaminas, porque eu soube que o bypass toma muito mais vitaminas do que o sleeve, né? E você, o que é que você vê isso aí? O que é que você... Eu comentei com ela que eu não vejo essa diferença, né? A gente não vê, aqui na clínica não tem receita para bypass ou receita para sleeve, né? Não. Os pacientes tomam vitamina, os dois. Eu não vejo uma diferença grande de vitamina porque o paciente fez um bypass ou sleeve. Né? Exatamente. E a dieta, isso é muito importante porque a dieta que vai dizer muito isso, né? Sim. O paciente que faz uma dieta correta, eu não vejo o paciente tomando muita vitamina, o paciente, os seus exames são normais, então isso está muito relacionado com a dieta também do paciente. Sim, né? com certeza. Então, gente, no início, né, nos primeiros meses, a alimentação nas 2 cirurgias ela é muito parecida, o volume de ingestão ele é bem similar. E por conta disso já é necessária a suplementação, que são bem equivalentes nas 2 técnicas. Né? O que muda muito é a questão bioquímica individual mesmo, né? Como o paciente está reagindo ali àquela absorção, porque o sleeve, apesar de não mexer no intestino, como o alimento está mal digerido, e que nem a questão que a gente falou na última live que estava as nutris, o bolo gástrico, né, o bolo alimentar não está bem acidificado, a gente não tem uma absorção legal. E ele passa mais rápido pelo duodeno também. Então isso também diminui a absorção no início. Então, por questões individuais, escolhas alimentares e exames pré-operatórios, tudo isso vai implicar em diferenças na suplementação. Agora, a técnica cirúrgica, hoje em dia, muda muito pouco. Ambas precisam de suplementação adequada, bem em quantidade aí, de mais que 100% das recomendações diárias para dar conta dessa má absorção. Ambas a gente tem que fazer essa reposição de micronutrientes, que são as vitaminas e minerais, e proteína. O sleeve precisa de bastante proteína, igual o bypass. E ambas a gente tem que fazer os exames de rotina, né? Que no primeiro ano é basicamente a cada 3 meses, e conforme o paciente estivesse bem, depois de 1 ano, a rotina depende aí de cada cirurgião e equipe, mas varia de 4 a 6 meses.
E aí a gente vai fazer a conduta baseada nisso, mas de acordo com os guidelines internacionais, ambas precisam da suplementação adequada aí, para garantir essa 100% das recomendações diárias. E doutor Nestor, em cima disso, tem uma pergunta muito interessante aqui do Diego Silva, que ele pergunta se não tomar as vitaminas, o que pode acontecer? Então, Diego, depende muito das vitaminas que você pode ter deficiência, tá? Vamos citar uma delas que é uma das mais importantes, que a gente começa a repor logo depois do procedimento cirúrgico, que são as vitaminas do complexo B, tá? Elas, por exemplo, nos dois tipos de técnicas que a gente mais conhece, sleeve e o bypass, essa vitamina é uma das que depende também do fator gástrico para ser absorvida. Então, não interessa se foi bypass que tem desvio intestinal, se foi só sleeve que envolve o estômago, vai ter uma carência também nutricional por causa do tipo de alimentação, a dieta líquida. Então, é necessário repor. Por exemplo, né, eu nunca vi aqui na clínica, porque a gente suplementa muito essa vitamina, mas eu já peguei pacientes de outros serviços com paralisia de membros inferiores, parou de andar, porque faltou vitamina do complexo B. Então, reposição de vitamínicas é essencial, tem que fazer reposição. Não interessa se os exames são bons ou não, a gente sempre vai suplementar. Chega uma hora que é o mínimo, é um comprimido por dia, mas vai ter que suplementar. Existe um preconceito também contra as vitaminas, como se elas fossem remédios. Vitaminas é importante, né? E depois de uma certa idade também, o corpo precisa de vitamina independente da bypass, da sleeve. Sim, independente Então, de cirurgia. é importante ter um outro olhar para as vitaminas, né? Cortar esse preconceito para as esquerdas. Sim, e a gente sempre fala, né, para o paciente que a gente trabalha com uma reserva de saúde. Né? Por quê? Se o paciente entra com outro problema de saúde, se o paciente, mesmo que seja uma coisa simples, tem uma infecção intestinal, se a gente tem uma reserva de micronutrientes, se o paciente está bem, ele consegue se restabelecer mais rápido. Se ele está ali com as vitaminas no limite, sem tomar a suplementação adequada, seja ele bariátrico ou não, ele vai ter uma performance de resultado ali contra uma doença, contra um mal-estar muito pior, né? Então a vitamina ela é qualidade de vida para o paciente, né? Ela tem muito a ver com a questão da disposição, do funcionamento correto do organismo como um todo. Então é essencial, né? Hoje em dia a gente faz a correção aí de suplementação para tratamento clínico e para bariátrico, para todo mundo que a gente acompanha. Não quer dizer que ele come muito, o maioria do obeso, quer dizer que ele tem vitaminas, né? Quando a gente faz os primeiros exames, todo mundo aqui vê, a maioria dos exames dos pacientes tem deficiência de vitamina, né? Muitos têm deficiência de ferro, de vitamina B12, de cálcio, de vitamina D. Por quê? Porque o obeso ele come muita fritura, muito carboidrato, né? Muito refrigerante, né? Não tem uma dieta tão saudável. Então, na maioria, quase mais que 80% dos pacientes, 90% que a gente vê, eles têm deficiência de vitamina, entendeu? Então não é a cirurgia que vai causar também deficiência de vitamina. O paciente já veio com deficiência de vitamina na maioria das vezes. Você sabe que hoje teve uma coisa interessante no meu consultório. Eu atendi uma paciente com 29 semanas de gestação. E assim, eu nunca tinha tido nenhuma paciente gestante usando a vitamina americana, a fórmula americana. Ferritina, eu não acreditei. Uma paciente grávida ter uma ferritina acima de 100. Nossa, sensacional. Bariátrica? Bypass. Bypass. Nunca, gente. Foi assim, impressionante os exames dela. Assim, ferro de 102, ferritina de 100 e tanto, hemoglobina de 12. Não acreditei. Para gestante a gente considera, né, até 11 ainda boa, né? Na verdade, a ferritina estava um pouco acima do normal até. Não era assim, era um pouco acima do normal. Maravilhosa. E a gineco falou, tá um pouco alta, não sei o que. Mas aí eu olhei o histórico dela, era mais alta. Então, tipo, tava ótimo, perfeito. Foi da suplementação mesmo. E a gente toma suplemento, tá? Também. A doutora toma 12 cápsulas, eu tomo também por aí, a gente toma. Então, pronto. Então, Whey, isolado. Whey, colágeno, etc. Tudo, a gente tá aqui para sobreviver bem. Tem uma paciente perguntando aqui da frequência de exame. De quanto em quanto tempo são colhidos os exames, no triênio diluído. E o quê? Nossa, não entendi a pergunta dela. Aí, e assim,
Resumindo, e no final ela pergunta se bypass dá muita diarreia. A gente acha que no primeiro ano, acho que a gente escolhe de 3 em 3 meses Isso, depois fica exames. 6 em 6 meses. No né? segundo ano, de 6 em 6 meses. É. Agora a endoscopia, geralmente a gente Uma vez faz por ano. anual. É que depende bastante da sintomatologia, né? O paciente que está tendo algum tipo de sintoma, sim, se muita tiver, a fadiga, gente- muita fraqueza, os exames têm que ser mais frequentes. As mulheres, dependendo da parte menstrual, geralmente a gente pede para no primeiro ano não ter menstruação para evitar deficiências e anemia. Né? Se tivesse sintomas gástricos, a gente faz a endoscopia quando precisar. Mas a rotina, né? Em média, uma vez por ano, né? E no primeiro ano, a cada 3 meses mais ou menos, é o tipo de retorno que a gente faz. Depois dá para ficar um pouco mais espaçado, uma vez a cada 6 meses, e aí dependendo de como o paciente estiver. Né? E aí responde agora, bypass dá diarreia? Assim, ó, bypass, quando a gente fala bypass, a gente fala de uma cirurgia com uma diminuição do tamanho do estômago, da capacidade gástrica e um desvio intestinal. Só que quando você fala bypass, você pode ter vários tipos de desvio intestinal. Pode ter um desvio intestinal de 1,5 m, 2 metros, como tem gente que faz um bypass com desvio intestinal maior. Mas em teoria, o desvio intestinal de um bypass gástrico é um desvio pequeno, que não é uma cirurgia que provoca diarreia. Só que considerações têm que ser feitas. Por exemplo, se o paciente já não tem a vesícula, é um paciente que é mais predisposto a ter diarreia, provavelmente ele já tem antes. E geralmente os pacientes que têm diarreia pós-bypass gástrico, ou é por má alimentação, ingestão de gordura, de açúcares, excesso de carboidratos, por uma mudança da microbiota intestinal. Então são fatores que a gente consegue tratar. Então, dependendo do tipo de diarreia que ele tem, a gente consegue mudar essa microbiota intestinal, fazer com que melhore. Tanto alguns pacientes às vezes queixam de um pouco mais de gases, um odor um pouco mais forte nas fezes. São coisas que a gente consegue melhorar. Então, por isso é mais um motivo, que tem que ter um acompanhamento. Quando o paciente vem com esse tipo de queixa para a gente consegue melhorar. Tanto o odor, os gases, quanto também a parte de diarreia. Então é sempre tratável, mas não é normal. Não é porque fez bypass que está relacionado com diarreia. Doutor, a Karina Justo também pergunta aqui se tem algum tratamento para diminuir o estômago dilatado. Então, assim, Karina, depende muito do tipo de cirurgia que você fez. Se é um bypass, se é um sleeve. E depende também do tipo de tratamento que você está falando. Hoje, quando a gente pensa numa dilatação de estômago pós a cirurgia, a gente tem alguns recursos que a gente pode usar. Um deles são tratamentos endoscópicos, como sutura endoscópica. A gente pode diminuir um pouco o tamanho do estômago. Mesmo plasma de argônio, a gente pode usar algum recurso assim. Quando a gente fala de bypass na anastomose, se é uma anastomose muito dilatada, a gente pode. Mas quando a gente vê que uma técnica cirúrgica, o estômago está extremamente acima do tamanho normal, a gente já não pensa mais em nada para diminuir o tamanho desse estômago. É provável numa nova cirurgia, em refazer a cirurgia que você tem, ou pensar numa técnica cirúrgica diferente, dependendo do que foi o problema que você está referindo. Voltou a ganhar peso, está tendo muito refluxo, então uma avaliação é importante no pós-operatório para decidir o que é melhor para você. Doutor Rafael, temos uma pergunta aqui também da Thelma Leite. Ela pergunta: tomo remédios para pressão arterial há uns 8 anos e também obesidade. Tem alguma chance de não precisar tomar mais após a cirurgia? Então, Thelma, a gente tem que ver primeiramente assim, essa sua pressão arterial pode estar bem relacionada com a obesidade, né? Depois da cirurgia bariátrica, pacientes que fazem uso de medicações para pressão alta e está muito relacionado com a obesidade, a causa dessa pressão alta, a gente vê os pacientes não tomarem mais remédio, melhora bastante logo depois da cirurgia esse uso da medicação. E a pressão baixa bem, porque começa a perder peso e isso começa a ajudar no processo para essa pressão toda baixar e com isso o paciente não precisa mais tomar remédio. Tu vê isso muito disso, doutor? Então é bem comum, né? Lógico que isso é importante saber
quanto tempo, você falou 8 anos, você tem hipertensão, quantos medicamentos você toma, qual a causa da sua hipertensão. E o que a gente vê na experiência é que, em média, 95% dos pacientes depois da cirurgia, eles acabam tendo remissão desse tipo de doença como a hipertensão, diabetes, colesterol, triglicerídeos, gordura no fígado, apneia, e não vão mais precisar de medicamentos. Aí eu tenho uma pergunta pra você, Regina. Que aquela paciente, eu não entendi direito o que ela queria dizer do Nutrela. Ela falou que se o whey protein é igual a garrafinha de Nutrela de 200 ml. Andréia, na verdade, assim, o whey é uma proteína derivada do soro do leite. No Nutren, eles usam um pouco, sim, desse tipo de proteína e usam um pouco de caseinato, que é um outro tipo de proteína. O que muda é o nome comercial. O que a gente vai trabalhar no começo é não te dar uma dose também muito alta de proteína na primeira, na segunda semana, porque vai ter uma digestão muito lenta, não é o que a gente quer. Então, a gente usa esses módulos de proteína, que tem uma quantidade razoável, e tem um pouco de vitaminas e minerais para te dar um aporte. E aí depois, conforme o paciente vai evoluindo as semanas, vai evoluindo a dieta, a gente começa a dar uma dose um pouco maior de proteína e, via de regra, a gente usa um whey protein isolado, tá? Mas são semelhantes, são bem similares, sim. Eu vi uma pergunta ali, não vi o nome de quem que era, mas é uma coisa bem frequente, eu acho que vale a pena falar, sobre a vesícula. Né? Então, por exemplo, é obrigatório? Não. Já teve uma época no passado que, quando fazia cirurgia bariátrica, principalmente técnica de Scopinaro, se fazia a retirada da vesícula no mesmo ato cirúrgico, tendo ou não algum problema, mas isso não é mais consenso, e só faz cirurgia de retirada de vesícula caso venha aparecer algum problema. Se tem algum tipo de sintomatologia, se já tem microcálculos ou cálculos maiores, mesmo quando tem um pouco de lama biliar, que é a bile espessa, e causa sintomatologia, ou dor, ou má digestão, náuseas, vômitos, a gente opta pela cirurgia. A gente sabe que quando você começa a perder peso bem rápido, diminui a ingesta de líquidos, né, uma dieta não tão adequada, isso aumenta um pouco a chance de você ter pedra na vesícula. Então, outro motivo de ter acompanhamento, a gente faz exames logo no começo. Quando a gente diagnostica o problema da parte de vesícula logo no começo, hoje já tem alguns medicamentos que a gente pode fazer uso para tentar melhorar isso. Mas o que ajuda bastante, tem que ingerir bastante líquido depois da cirurgia. E outra coisa que é importante muito perguntam, mas doutor, por que não tira logo? Porque vai ter cálculo da vesícula? Não vai ter, não é obrigatório ter cálculo. De 15 a 20%, a 25% dos pacientes evoluem para cálculo na vesícula pós a cirurgia bariátrica, devido a perda de peso muito rápida, e como o Nestor falou, não tomar tanto líquido, isso faz evoluir, formar cálculos, né? Então, os outros 80%, 85% não tem cálculo da vesícula. Então, por isso que a gente não tira faz a cirurgia de vesícula na cirurgia. Então, o ideal, se o paciente não tem cálculo na vesícula, é esperar para ver. Porque tem pacientes que já têm 5 anos, 6 anos, 1 ano de cirurgia e não teve nenhum problema de cálculo na vesícula. E outros com 3 meses evoluem com cálculo na vesícula. Então, isso, tem isso também. Outra coisa, se alguém na família, um pai, uma mãe, alguém tem um histórico familiar positivo a cálculo na vesícula, você tem 40% de chance de ter mais cálculo na vesícula, de apresentar cálculo na vesícula. Então, tem isso também. Né? Então, tudo tem que ser analisado. Mas não é obrigatório ter que tirar a vesícula, né? E tem cirurgiões também, que dependem da equipe, que eles esperam, o paciente faz a cirurgia bariátrica, mesmo com cálculo na vesícula no diagnóstico, eles esperam o paciente perder peso 3 a 4 meses depois, a 5 meses faz a cirurgia da vesícula. Mas isso depende de cada equipe também. A gente tira todos, se tiver cálculo na vesícula, a gente aproveita a cirurgia bariátrica para tirar. Ari, a Adriana Souza está perguntando qual a melhor suplementação para melhorar a ferritina. Adriana, ferro, né? Se ela está muito baixa, a prescrição é médica, do ferro endovenoso. A gente pega, né? Muitos pacientes, quando ela chega a ficar muito baixa, geralmente é pela falta de acompanhamento, porque se a gente já pega ela muito em queda no pré-operatório, a gente já faz a suplementação via oral do ferro, desde o pré.
e mantém uma quantidade de ferro otimizada via oral no início do pós. Mas se a paciente menstrua muito, por N questões aí, ou tá com mioma, ou tá com um ciclo muito forte mesmo, às vezes, de repente, ela pode ter uma queda intensa, né? E aí a reposição melhor, se tiver muito baixa, é endovenosa, prescrição médica, né? Hoje em dia a gente tem bons ativos aí endovenosos que fazem uma reposição bem rápida. É uma ferritina quando está muito baixa, abaixo de 10, mais ou menos, que é o valor, já é indicação de fazer endovenosa. Tem gente que faz Noripur 1, existe também o ferrinjeto, né? São 2 doses só e a velocidade de aumentar o ferro é muito alta em relação ao Noripur 1, que são várias doses. Né? Quem gosta muito do ferrinjeto é Manu, né? É muito bom, né? Muito eficaz, né? É muito bom. É quase uma bolsa de sangue. Doutor Nestor, a Cis Santos Marcelo, ela pergunta se colocar balão intragástrico pode ajudar a emagrecer. Olha, Sim, claro que o balão intragástrico é um dos tratamentos que já é conceituado para perda de peso, né? Só que é muito importante a gente investigar que grau de obesidade que você tem, que tipo de comorbidade que você tem. Às vezes você fala que não tem peso para uma bariátrica, mas existem comorbidades, doenças que podem indicar que um tratamento cirúrgico seja melhor no seu caso. Então isso precisa ser bem investigado. Mas o balão intragástrico, ele é uma ajuda muito boa. Hoje em dia a gente tem alguns coadjuvantes que a gente pode também, medicamentos, usar junto com o balão, que melhoram mais ainda a eficácia dele. Então, o ideal seria, venha avaliar para a gente ver, o balão é indicado para você, não é? É o melhor? Tem alguma cirurgia que é indicada para você? Tem também, além do balão, sutura endoscópica, que é a bariátrica endoscópica. Então, o ideal seria você avaliar. Jarci, estamos vivendo um momento aqui em São Paulo que nós entramos novamente na fase vermelha. E é bem provável que muitos pacientes receosos vão desistir da sua cirurgia. Do ponto de vista psicológico, o que é recomendável para esses pacientes que estavam empenhados a fazer a cirurgia e nesse momento estão receosos, estão com medo? Do ponto de vista psicológico, o que você tem para falar para esses pacientes? É importante que o paciente se informe, tenha contato com o seu cirurgião, com a equipe, para ver a necessidade de adiar uma cirurgia por conta do Covid, né? Porque existe todo um preparo para que isso não afete o paciente que está predisposto a fazer a cirurgia. Como o doutor Nestor já falou, o doutor Rafael, né? Existe todo um cuidado que evita risco por conta do Covid. Então, pare para pensar um pouquinho no medo, nos preconceitos, nas histórias que se ouve nas redes. Tem muita coisa rolando aí que não ajuda, né? E confiar na equipe, no profissional, cirurgião, para tomar essa decisão. Jamais a gente vai colocar um paciente nosso, né, em risco, né? A gente toma todos os cuidados e se for necessário em algum momento a gente achar que o risco é grande, a gente mesmo vai parar. Até que a cirurgia é eletiva, né? A cirurgia eletiva, a área de Covid nos hospitais são separadas e os hospitais que a gente vai ter muito cuidado com isso, então eu acho que a gente não vai parar aqui. A gente não parou em nenhum momento, né, na verdade, a gente não parou e a gente não pretende parar. Mas se for necessário, a gente vai parar. Mas a clínica está funcionando normal. Porque o fator de risco, né, doutora, grande é a própria obesidade, né? Um dos grandes fatores para piora do quadro, né, de Covid. Então, eu acho, sinceramente, eu sou a Nutri. Mas a gente só tem casos de sucesso, mesmo os pacientes, lógico, a gente tem pacientes de 10 anos, 5 meses. Os pacientes que contraíram depois da cirurgia, tiveram uma resolução muito rápida da doença. Graças a Deus, que eu saiba, até agora a gente não teve nenhum caso grave de óbito, nada disso.
E a gente tem muito medo quando o paciente está muito obeso, né? Até o que acomete mais, né, pelo que a gente vê, os pacientes mais jovens que ficam mais graves são os que têm obesidade. Né? Então, pensar direito, né, já para eliminar mais o risco de ter um quadro pior. Né? E uma perda, mesmo que for de 10%, já melhora muito um possível quadro inflamatório. 10%, né? E se está com muito medo também, faça uma terapia. entrevista com um psicólogo online, né? Para esclarecer o medo, o que está sentindo, quais são esses pensamentos, como que está essa parte cognitiva do paciente. Né? Tem uma paciente, a Fabiane, falando aqui que eu achei interessante. Estou com 2 meses de bypass, não estou conseguindo comer direito, tudo pesa e acabo vomitando. Como melhorar isso? Fabiane. Não é normal, né? É normal, não tá vomitando. Exatamente. Primeira coisa que a gente, né, bate na tecla. O que você faria se uma paciente chega assim com 2 meses vomitando? Primeira coisa, você vai voltar pro líquido. A gente começa do começo. Qual que é a função disso? Descansar o estômago. O cirurgião responsável vai medicar da melhor forma que for o caso. Geralmente, quando o paciente está com isso crônico, é porque já está com o estômago mais inflamado. E aí a gente volta para o líquido alguns dias, entra com a medicação e começa a evoluir a dieta paulatinamente até essa aceitação ficar normal. Durante essa evolução a gente vai trabalhar muito a mastigação e o volume e essa velocidade. Né? Então assim, hoje em dia, como a gente não tem mais a cirurgia feita com anel, é muito mais fácil do paciente aceitar a alimentação desde que seja bem mastigada e nas fases adequadas, né? Isso é super fácil de resolver hoje em dia, tá? Então procure a equipe, veja direitinho o que está acontecendo, trabalhar muito essa ansiedade, né, na parte psicológica, como que tá essa relação com a comida, tá no mesmo ritmo que era antes de operar, não tem como, tem que pausar tudo, rever e começar a fazer o protocolo aí para a dieta seguir em frente e chegar na alimentação geral com qualidade de vida, sem passar mal, sem vômitos, porque hoje em dia o comum é o paciente aceitar bem essa alimentação, não ficar tendo esses episódios. Então, isso é super fácil de resolver. E a gente vê não muito. É pra aceitar, né? A gente vê isso, é muito raro acontecer, mas o que pode acontecer às vezes é na mudança da dieta líquida para pastosa, que isso é no primeiro mês, né? Mas nos 2 meses já era para estar bem melhor, né? Deve estar bem inflamado. Às vezes pode estar se você não for pensar na forma de alimentação, pode ser alguma coisa de estreitamento uma estenose, né, que a gente chama de estreitamento na anastomose, na cirurgia. Então também é bom conversar. Tentou a dieta, não conseguiu, conversar com o cirurgião para fazer uma endoscopia, né? Já dá para fazer endoscopia para saber como é que está lá, para saber se está com essa estenose, porque o normal não é, a gente não vê isso com 2 meses de cirurgia, o paciente ainda está vomitando, né? Então está pesando muito, vomitando. Agora, eu acho que pode ser uma grande chance a forma de comer, a mastigação, a velocidade da comida. Então tem que estudar isso aí que está acontecendo, junto o cirurgião e a nutricionista, né, para entender o que é que está acontecendo. Tem uma perguntinha aqui, para complementar a questão da ferritina, da Deliane. Se 2,1 de ferritina é baixa. É baixíssimo, né? É quase 100, É quase nada, Isso aí é ferro... É um dos recordes É um dos recordes. Isso aí é ferro endovenoso para anteontem, né? Tem uma paciente perguntando também qual a preocupação de uma paciente que tem cirurgia bariátrica, qual a indicação que a gente indica, que a gente orienta quando ela engravida. Eu acho assim, o principal é o acompanhamento. Falando daquela paciente, aquela mesma paciente que passou comigo, que está usando a vitamina, que está com uma ferritina excelente, ela está com uma proteína de 6. Proteína cai muito na gestão. Então, assim, ela não está fazendo acompanhamento com a nutricionista. E toda vez eu cobro que ela tem que fazer. E hoje eu falei, você tem que procurar nutricionista. Você tem que ver sua alimentação. Então, eu acho que o mais importante, a dica
mais importante é manter o acompanhamento com o cirurgião que te operou e com sua nutricionista. E o ginecologista, todo mundo. E o ginecologista, claro. O ginecologista daí já é obrigatório. Então, eu acho que o importante é esse, é o obstetra e ginecologista. Todo mundo trabalhando junto, os três, nutricionista, cirurgião bariátrico e o teu ginecologista. Eu costumo falar que o pré-natal é lá e aqui. Para todo mundo trabalhar junto na manutenção das vitaminas, do proteína, na dieta, tudo direitinho, os três trabalhando para a tua gestação ser perfeita. Tem outra pergunta que eu achei interessante também, qual que é o método para não menstruar? Vocês falaram aí ela perguntou qual que é o método que vocês mais utilizam. Então não é a gente que utiliza, a gente indica passar para o ginecologista e que ele avalie o melhor método. A gente gosta muito do DIU com Mirena, porque a paciente não menstrua, não engravida e protege o útero para uma gravidez futura. Mas sempre vai ficar a critério da sua ginecologista. Tem uma paciente que pergunta aqui, Angélica, qual o motivo de ter que emagrecer antes da cirurgia, né? Você exige? Eu acho assim, o ideal é que eu não obrigo o paciente a emagrecer na cirurgia, mas o ideal é o paciente emagrecer porque imagina, quanto menos peso o paciente ter, menos risco o paciente vai ter, menos inflamado, mais tranquila a cirurgia. Então, é bom o paciente perder peso para a cirurgia, porque ele está se preparando já para a cirurgia e também para o pós-operatório, já começar a fazer as coisas direito antes da cirurgia, na cirurgia e depois da cirurgia. Então, eu acho importante o paciente já começar desde a primeira consulta com o nutricionista, com o cirurgião, a cirurgia começa ali. O paciente que perde peso para a cirurgia, eu vejo o paciente que ele já está querendo trabalhar. É o comprometimento com a cirurgia, né? Então, o paciente, agora, aquele paciente que eu vejo ganhando muito peso depois da cirurgia, antes da cirurgia, eu acho que já começou errado, entendeu? Já está começando, então tem que ter. Eu acho que a perda de peso não é obrigatório, mas eu acho que é importante. Quando o paciente tem IMC acima de 50, a gente meio que obriga. Por quê? Porque é questão de segurança. A cirurgia vai ser mais segura se perder peso. Assim, até eu atendi um paciente que hoje, né, já comprei o operatório completo, como você também, e daí ele estava com 50 de IMC quando ele veio aqui. Eu falei, olha, eu queria que você emagrecesse, porque para sua segurança, para a cirurgia ficar mais fácil para a gente, seja melhor para você também, o ideal é que você emagreça. Ele chegou com 47,7 de IMC hoje. Então, legal. O prognóstico dele, a cirurgia dele, bem comprometido. Exatamente, a cirurgia dele vai ser até mais fácil, né? Porque a gente vê que o paciente perde peso, a cirurgia é mais tranquila, sangra menos, é uma cirurgia mais fácil para o cirurgião. Então, se é mais fácil para o cirurgião, menos risco para o paciente. Tem uma pergunta bem interessante da Gracinha, doutor Nestor. Estou com infecção urinária repetitiva. Isso tem a ver com emagrecimento? Eliminei 35 quilos em 5 meses. Estou fazendo vários exames. Dia 11 levarei para a doutora Manuela. Olha, eu já tive algumas perguntas assim, eu estou emagrecendo demais, cirurgia bariátrica, por isso eu tenho infecção de repetição. Claro que isso não tem nada a ver. Teoricamente, quando você perde peso, melhora a pressão intraabdominal, melhora os seus músculos da pelve. Em teoria, você deveria ter muito menos disso, porque você vai urinar melhor, tudo melhor. Só que, emagrecer tanto peso assim em tão pouco tempo, tem que ver se você está nutricionalmente bem, tem que ver se você está tomando tanto de líquido. Você pode não ter perdido tudo isso de peso, um pouco a desidratação, e pode provocar esses episódios. Agora tem também exercício, né? A musculatura pélvica, né? Às vezes cai também. Fica mais flácido. Se você não se alimenta bem, você tem muita perda de massa muscular e pode piorar, mas não tem nada a ver. A cirurgia bariátrica, perder peso com a sua infecção de urina de repetição. Então o ideal é, claro, com a sua equipe e um urologista para acompanhar também. Jarci, tem uma pergunta da Claudiane dizendo o seguinte: estou com compulsão alimentar. Eu parei 1 ano e 1 mês. O que posso fazer para a ansiedade? Eu parei 1 ano e 1 mês. Deve ser operei, né? Deve ser operei. Ansiedade. Você precisa fazer um acompanhamento psicológico e para pensar nessa ansiedade, qual o grau de ansiedade, por que essa ansiedade, porque você vai ter que trabalhar isso, você vai ter que aprender a lidar com sua ansiedade. E a compulsão alimentar, precisa ver se já não há algum tempo antes também você já não tinha essa compulsão.
Então é um comportamento aprendido, internalizado, que tem que ser mudado. Então terapia é fundamental. Mais alguma pergunta aí? E também, né, tem alguns medicamentos que a gente usa que pode ajudar. A parte nutricional é importante, elas conseguem orientar alguns tipos de alimento em horários específicos que você pode fazer uso, que vão diminuir um pouco essa parte de compulsão alimentar. Muitas vezes quando a gente acha necessário, você está muito ansiosa, a gente pode dispor de alguns medicamentos que ajudam nessa parte de compulsão. Então é importante acompanhar com o seu cirurgião para que ele possa te ajudar da melhor maneira, tanto com a equipe multidisciplinar, quanto muitas vezes usando algum medicamento. Doutora Manuela, a Karina pergunta aqui quais são os cuidados que uma paciente que tenha feito bariátrica ou bypass tem que ter ao engravidar? Então, a gente já falou isso aqui, né? Então, o paciente tem que fazer, o importante é fazer o acompanhamento com a gente, como obstetra, né? A gente, eu falo, cirurgião que acompanha e mais nutricionista, e se necessário psicóloga, né? Se achar que está no momento... Né? Não deixe de tomar suas vitaminas, né? Não deixar de jeito nenhum de tomar as vitaminas, porque eu acho que a gente tem uma experiência ruim de uma paciente que suspender as vitaminas, então só quem suspende vitamina de paciente nosso somos nós, a gente nunca vai suspender, a gente pode mudar, modificar, então assim, acho que é muito importante o acompanhamento, é igual essa paciente minha, como ela não teve Covid ainda, eu fico preocupada com ela, então ela veio aqui hoje, eu vi os exames, ela está com 29 semanas, eu falei, você vai repetir com 32 semanas e vai me mandar, já deixei de 32 e 36 semanas, e ela vai ficar mandando, eu exigi uma consulta com a nutricionista. Então, eu acho que é muito importante o acompanhamento, para que eu tenho várias pacientes, nós temos várias pacientes que assim tiveram a gravidez, conseguiram amamentar sem problema nenhum. Então é só se manter saudável. E que ganham peso dentro do ideal, perdem o peso depois na amamentação, normal, conseguem amamentar. Tudo é acompanhamento, fazer os exames de rotina, que nem a doutora comentou. E com isso a gente consegue modular essa nutrição, né? Proteína é uma coisa que cai muito rápido na gestante, porque a formação, né, de placenta, de um novo ser, ali vai muita proteína, é muito tecido, né? A formação de um ser humano vai muita proteína. E graças a Deus, né, o corpo é muito sábio, direciona tudo para o feto, porém a mãe fica muito debilitada. Então a gente tem todo esse cuidado, a gestação geralmente se dá super bem com relação ao feto, ao ganho de peso do bebê, mas a mãe pode ficar muito debilitada se ela não se cuidar depois. Então essa paciente que Carol falou 2, 3 vezes aí, que ela tem antecipação Eu respondi que não é comorbidade, só se o neurocirurgião ou neurologista falar que está fala. associado à obesidade, mas geralmente não. Eu tive uma paciente que eu vi no relatório do neuro e tudo, mas ela tinha outros problemas que terminou sendo autorizada a cirurgia, mas não é uma comorbidade. Bom, pessoal, a gente está a 5 minutos de encerrar a live. Como a gente entrou nesse lockdown novamente, a partir de sábado, né, na faixa etária vermelha, eu gostaria que vocês falassem como que está sendo o atendimento aqui e em questão da cirurgia mesmo, para o paciente, que ele não precisa se preocupar, que a equipe é totalmente preparada para trazer toda a segurança para ele na hora da cirurgia. Como a gente já falou, né? A gente está priorizando hospitais que têm, teoricamente, Covid-free, tem uma entrada menor, que isolam bem os pacientes de pós-operatório, e a gente segue todos os protocolos para evitar qualquer tipo de contaminação, né? Falei no começo da live hoje que a gente está operando desde abril, do começo da pandemia, tivemos vários pacientes operados, e a gente não teve nenhum caso de contaminação durante a internação hospitalar, tá? Então, totalmente seguro, a gente não vai parar de operar, a clínica também está aberta, a gente está atendendo. Nós vamos agora, a partir da semana que vem, fazer até um distanciamento maior entre os horários de consulta, para que a gente não tenha tantos pacientes dentro da clínica, para que a gente tenha uma segurança ainda maior, para que vocês possam vir no E a consulta. gente pede também que os pacientes venham para a clínica, mas sem acompanhante. Isso, não venham para não fazer aglomeração na inteira. clínica.
Eu acho que os cuidados a gente está fazendo tudo direitinho. Já faz mais de um ano que a gente está com esses cuidados. Não mudou muita coisa, mas a gente pede também aos pacientes fazer isso aí. Não trazer tanto acompanhante, né? Seguir os horários que a gente pede para vir direitinho. A gente agora está até com comprovação da consulta, confirmação da consulta no WhatsApp e a gente solicita que não venha acompanhante. Isso. Primeiro risco, né? Que a pessoa está saindo de casa, mais uma pessoa e tudo. Exatamente. E como a gente falou, os hospitais tá tudo tá com as áreas separadas para a cirurgia, que os pacientes estão operando. A gente não está tendo dor de cabeça, nenhum problema com isso. A gente também não pegou teve nenhum paciente que esse ano de Covid, que pegou Covid logo depois da cirurgia, não teve nenhum caso. Né? A gente teve casos, paciente 3, 4 meses depois operado, mas evoluindo muito bem depois com uma perda de peso, entendeu? Então acho que tá bem seguro. Doutor Rafael, em cima disso, a Maria disse que está muito triste com a gente porque a gente não responde as perguntas dela. Ela está querendo saber sobre o bypass. Está perguntando, falem do bypass com alça curta e se pode refazer caso não tenha resultado. Então, Maria, isso depende, quanto tempo de cirurgia ela tem, né? Também tem que ver. Mas assim, o bypass com alça curta, com desvio pouco. Quem falou isso pra ela, né? Assim, a gente quem tem o bypass com alça curta? Porque assim, a gente vê o desvio normal, o médio seja de 1 metro, né? 1,5 metro, né? Às vezes, os pacientes que têm muito evacuações, a gente desvia um pouco menos. Mas esse bypass de alça curta, eu não vejo dificuldade do paciente perder peso, não vejo o paciente pensar em refazer a cirurgia só porque o bypass tem um desvio menor, né? A perda de peso vai perder muito peso também. Além desse desvio, tem um diminuição do estômago. Então, tem que ver tudo, tem que estudar quanto tempo de cirurgia, se está com a dieta da paciente, se foi a cirurgia mesmo que fez que o paciente não perdesse tanto peso, mas fez 80 centímetros a 40 dias. 80 centímetros de desvio não é curto, né? Não é curto, né? É normal. É um desvio normal, a gente faz de 80 a 1 metro, não é um desvio curto, né? Então, acho que tem que tirar isso da cabeça aí, seguir a dieta da nutricionista, vai ter excelente resultado. Vai fazer as atividades físicas e vai ser um excelente resultado. Deixou o estômago pequeno, fez o desvio de 80 centímetros, vai perder bem peso, tá tudo certo aí, não tem nada de errado. Ou seja, pessoal, estamos a 1 minuto de encerrar nossa live. Desde já nós agradecemos a audiência de todos vocês. É importante que vocês curtam e compartilhem para que alcance mais pessoas. E você que está com medo, não deixe de vir na clínica. Nós estamos totalmente preparados para atender você. Doutor Rafael, Doutor Nestor, boa noite. Nossa nutricionista Ariane, psicóloga Jarci Boa noite. e nossa doutora Manuela. Muito obrigado por estarem com a gente essa noite. Até a semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Não, sorteio, não desliga. Vamos lá, não desliguei a live ainda, doutora. Sorteio, a gente tem que falar do sorteio da nutricionista, Dia da Mulher. Sim. A gente vai sortear no próximo, não é? Na próxima live a gente vai sortear Dia 10. duas consultas, né? Com a nutricionista, a Sandra e a Ariane. Então, em homenagem às mulheres. Outra coisa, a gente aceita sugestão, para as mulheres. sugestão para os temas da live. Eu vou sugerir o próximo. De sexualidade e álcool pós-cirurgia bariátrica. Olha aí, vai ser um tema quente, pessoal. Boa noite, pessoal.